Boa noite, igreja, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com todos e dessa vez, de uma forma mais lúdica e também, por que não dizer, interativa, já que a gente tem um cenário aqui atrás que tentará reproduzir exatamente de uma forma visual aquilo que eu estou tentando trazer para vocês. Vamos então começar com uma oração. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, que temos de ouvir a Tua palavra. Muito obrigado também, Senhor, pela oportunidade de crescimento que o Senhor nos proporciona com ela. Dessa forma, peço que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para compreendermos, Deus, e para obedecermos a Tua palavra. Que ela transforme a nossa mente, transforme a nossa cultura, Senhor, e que dessa forma traga edificação a nós de forma particular e a nossa comunidade e também, Senhor, a nossa sociedade, Pai. Que o Teu nome seja honrado e seja glorificado por meio da Tua igreja e do Teu povo, Senhor. Guarde a todos os irmãos, guarde a todas as famílias da nossa comunidade, Pai, com Seus anjos e com as Tuas mãos de poder. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então o texto que eu quero trazer para vocês se encontra em Efésios capítulo 5, do versículo 31 ao 32. E diz assim o texto: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Hoje eu vou me ater só aos versículos 31 e 32. Então, o que eu quero trazer para vocês é que nesse texto, a frase que diz ali, unir-se-á, o homem à sua mulher, essa palavrinha unir-se significa, de acordo com o texto, significa manter-se ou ser fiel à sua esposa. E de acordo com o contexto, esta fidelidade tem a ver com a fidelidade de Cristo em relação à sua noiva, que é a igreja. E se a gente observar o panorama bíblico sobre a fidelidade de Cristo em relação à sua igreja, eu tenho 3 pontos aqui para trazer para vocês, para pontuar em relação a isso. E o primeiro é amar, o segundo é proteger e o terceiro é santificar. Ou seja, de acordo com o panorama bíblico sobre esse assunto, Jesus Cristo amou a sua igreja pelo menos de 3 formas. Amou-a, protegeu-a e santifica. Jesus Cristo então amou afetivamente somente a sua igreja, somente o seu povo. Isso não significa que Jesus não amou o mundo de forma geral. Amou sim, mas não com amor afetivo, não com um amor de querer ter comunhão, de querer ter laços afetivos, Isso só com a sua igreja, só com o seu povo. O segundo ponto, então, é que Cristo amou-a, que Cristo é fiel à sua igreja, no sentido de que Ele protege ela de todo o perigo do mundo, de pelo menos 2 formas: por sua força e por seu poder, e também por sua palavra. Cristo permeia a sua igreja com a sua palavra, para que os dardos do inimigo não tenham efeito sobre a sua esposa, para que as nocividades deste mundo não causam qualquer efeito sobre a sua igreja, sobre a sua noiva. Então o terceiro ponto é que Cristo a santifica, por meio do seu sacrifício na cruz e também por meio da sua palavra. Amém? Então, dessa forma, nós homens devemos ser fiéis às nossas esposas, como Cristo é fiel à sua noiva. Ou seja, dessas 3 formas, nós temos que ser fiel à nossa esposa, amando única e exclusivamente nossas esposas,
também devemos ser fiéis a ela, protegendo-a dos sofismas do mundo e do diabo, permeando-a com a palavra de Deus. A maneira como a gente protege as nossas esposas, a nossa família, a nossa casa, dos sofismas do mundo e do diabo é com a palavra de Deus. E o terceiro ponto é que nós devemos amar a nossa esposa de maneira a santificá-la, por meio dos nossos sacrifícios diários e pela palavra de Deus. Como assim sacrifício diário? O que é sacrifício? O que eu quero dizer com sacrifício nesse contexto? Sacrifício, horas, significa no sentido de eu abrir mão do meu bem-estar, abrir mão dos meus interesses próprios, abrir mão também, por que não dizer, da minha felicidade em prol da felicidade da minha esposa, em prol da segurança e do bem-estar da minha esposa, para que ela se sinta segura, para que ela se sinta amada, para que ela se sinta protegida, para que ela tenha segurança, para o bem-estar da nossa esposa. Isto é o sacrifício bíblico. E para concluir, então, eu gostaria de afirmar com toda a segurança que a Bíblia, que a Escritura me dá, uma vez que a gente faz isso, uma vez que a gente concentra a nossa vida nesses 3 pontos, a gente cria um lar saudável, um lar firme e firme na rocha. E criando um lar firme na rocha, nós criamos também uma comunidade firme, uma congregação firme, uma congregação poderosa e saudável. Criando assim uma congregação saudável e poderosa, a sociedade em nosso meio também é transformada. Também é transformada. É uma equação perfeita. Aonde uma coisa acontece, a outra vai acontecer inevitavelmente. A gente não precisa correr atrás da edificação da comunidade por ela mesma. A gente não precisa correr atrás desses benefícios. Uma vez que a gente executa estes 3 pontos em nosso lar, em nossa casa, para com a nossa família, esta equação vai funcionar a partir dali perfeitamente. Uma coisa vai levar a outra. Um detalhe importante também que eu gostaria de acrescentar aqui é sobre o reflexo que as crianças, os nossos filhos, terão dos pais que estão criando. Se eles veem pais que realmente amam a Deus, amam a sua palavra, que se importam com a vontade de Deus neste mundo, eles andarão nesta sombra. Eles terão uma imagem de uma igreja saudável, de um lar saudável. O pai não precisará, por exemplo, gastar tanto tempo e tanta energia ensinando uma filha que tipo de marido ela deve ter, que tipo de marido ela deve procurar, porque esse exemplo ela já vai ter dentro de casa. Um marido que ame ela, permeando ela com a palavra de Deus, protegendo ela, santificando ela. Amém, igreja? Então, é dessa forma que eu gostaria de trazer este assunto, e é um assunto para nós, homens. Eu acredito que a gente deve conversar ainda mais sobre esses assuntos, pontuá-los ainda mais, essas características aqui de uma forma mais ampla e mais bíblica. Mas é sim um assunto sempre pertinente. É um assunto que sempre tem de ser trabalhado em nossas vidas. Amém? Então eu espero que a palavra de Deus realmente crie frutos em nós, crie raízes em nós, para que os frutos apareçam para a glória e honra de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado porque o Senhor realmente se importa conosco e com a sua igreja, Pai. E por isso nos deu a tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua proteção, muito obrigado pela santificação que o Senhor nos proporciona, pelo seu sacrifício, pela sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, rogo a ti, Senhor, que o Senhor transforme o nosso coração, de nós, homens, e nos faça homens de verdade, Senhor. Homens que temem, homens que prezam pela tua vontade, Senhor, em cada lar. Em nome de Jesus, Pai. E que dessa forma, Senhor, nossa congregação seja edificada, Pai. E que ela colha frutos disso, Senhor.
e que a sociedade em nossa volta, Senhor, colha os frutos disto, Pai. E que a sociedade em nossa volta também renda a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.